É aquilo que você falava, né, Zé Maria? Nesse momento há uma discussão muito forte do presidente Bolsonaro e seus aliados, a escolha de nomes justamente nos estados, para o governo do estado, para o Senado, deputados aí mais afinados aí com o governo, uma expectativa de ampliar essa base de apoio. Em Brasília, né, Zé Maria, fala-se muito que o Romário, como senador, é um excelente jogador de futebol, né? E fica aquela expectativa também de Daniel Silveira, que vai disputar pelo Rio de Janeiro, pode ser pelo PTB, estaria mais alinhado, inclusive, com o presidente Bolsonaro, né, Zé Maria? Quem está definindo aí essa bancada, esses candidatos, é o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está muito forte nesse processo e recebeu a delegação do presidente. Me dizem candidatos que, quando são confirmados, que o Eduardo Bolsonaro é que leva até o Palácio e que o presidente é que fala, olha, você será candidato com o meu apoio. A ideia é definir um candidato em cada estado ao Senado Federal. O governo, o grupo político do governo, entendeu que o Senado está atrapalhando muito o governo e precisa de um reforço, né? Ainda não há definição em Minas. Em São Paulo surpreendeu aí a confirmação do Datena, né? Porque existe um candidato, o ex-ministro Ricardo Salles e a Janaína Pascoal, e o Datena que se declarou apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, o Daniel Silveira é candidato também, né? Se ele pudesse candidatar, mas aí a gente não sabe exatamente qual será a preferência do presidente, do grupo do presidente, né? Do Eduardo Bolsonaro, entre Eduardo Silveira, o Daniel Silveira e o Romário, né? Que acabou recebendo apoio da família. E em todos os estados, né? Na Bahia, o ex-secretário de Pesca também já será candidato, e o Pazuello será candidato a deputado. Ele já, inclusive, foi para a reserva, já não é mais da ativa, general da ativa, agora é general da reserva, está pronto, já está em campanha, definido ali a base eleitoral no Rio de Janeiro, será assim candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Zé Maria, muito se fala de polarização, Lula, Bolsonaro, mas o Brasil viveu, né, Zé Maria, uma polarização justamente PT-PSDB, 2 vezes com o Fernando Henrique Cardoso, o Lula perdeu as 2 vezes, depois na sequência 2 vitórias e conseguiu eleger a Dilma Rousseff também 2 vezes, né? E sempre foi com o PSDB. O que mudou a partir de 2018 foi aí, de fato, aí a entrada do presidente Bolsonaro nessa disputa que parecia ali um deputado que tinha uma ascensão, tinha suas bandeiras, mas não teria capacidade para vencer a eleição, e tudo mudou, né, Zé Maria? Eu chamava essa relação de codependência, né? Porque um dependia do outro. O PT dependia do PSDB e o PSDB dependia do governo para do PT, para os dois entrarem em choque, né? E confundir a cabeça do eleitor dizendo ali que era um ou outro. Não, existiam outros também, mas os dois faziam de uma maneira muito eficiente essa divisão de votos e a polarização. E houve, inclusive, alguns casos de antecipação do segundo turno, que é a eleição em primeiro turno de Fernando Henrique, por exemplo, o que foi uma surpresa, mas é polarização. É o que pode acontecer agora nessa disputa polarizadíssima entre o presidente Jair Bolsonaro e Lula, ou seja, a definição no primeiro turno seria uma antecipação. A ideia do segundo turno, em cidades com mais de 200 mil habitantes, a ideia é a seguinte: cada um apresenta o seu candidato. E lá no segundo turno haverá os acordos, né, os entendimentos entre partidos para fazer essa definição. Mas não, o que está acontecendo é essa polarização e desprezando o segundo turno e esses acordos. O eleitor está muito longe do que pensam os partidos políticos. Esta é a realidade.